Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Aprenda que Ciência. Eu sou o Sumburani e neste vídeo nós vamos dar continuidade no assunto relacionado à programação pelo celular. Bem, quando eu comecei com o assunto de programação pelo celular, o objetivo não era dizer que não era necessário ter um PC, mas mostrar que era possível, né, programar pelo celular, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de comprar um computador para isso. Então, não é necessário ter que juntar dinheiro até comprar um computador para começar a programar. Com o celular mesmo dá. Esse foi o principal objetivo do canal. Não é que eu ignore que há necessidade de ter um computador para ter um ambiente de desenvolvimento mais completo. Há dias, o meu mestre, Mozinho Samba, que alguns de vocês já conhecem, ele me disse que quando você faz seus vídeos, até parece que você não gosta de PC. Não é isso. É que eu gosto de destacar a programação pelo celular aqui no canal. Enfim, continuando. Nós vamos desenvolver aqui o jogo X-Bola, né? No Brasil e nos outros lugares é mais conhecido como jogo da veia. É isso que nós vamos desenvolver agora. E vamos criar esse jogo a partir do nosso celular usando a linguagem de programação JavaScript, sem envolver matrizes, vetores, porque eu sei que a maioria das pessoas não gostam disso. Até aquelas pessoas que já estão há bom tempo a programar não gostam de matrizes, vetores nem programação. Eu não gosto, né? Mas não é por isso que eu não vou mostrar dessa forma, mas é para poder englobar maior número de pessoas possíveis para o jogo não ficar muito complexo. Bem, eu vou tentar explicar mais ou menos o algoritmo, como vai funcionar e também o nosso layout. O layout não tem muita coisa aqui dizer. Basicamente, nós vamos ter um tabuleiro, que pode ser, por exemplo, uma table, né? Essa table vai ter 3 colunas, cada coluna com 3 células, cada célula com a sua enumeração. Por exemplo, esta é a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O que significa é que cada uma dessas colunas terá um ID para poder identificar ele. Por exemplo, esta célula tem o número 5. Logo, nós podemos dizer que o ID dele é o ID 5. Este ID 5 é o ID que nós vamos passar por parâmetro quando ele chamar a função para que nós possamos saber qual posição foi clicada, que nesse caso seria a posição 5. Da mesma forma, o ID 1 vai estar na posição 1, na célula 1, que nós vamos passar como parâmetro na função na hora que ele foi clicado, para que a função saiba qual é a posição atual que foi clicada. E o que nós vamos precisar para isso são duas variáveis simples, a posição O e a posição X, que vai englobar as posições que vão vir do tabuleiro quando o usuário for a clicar. Basicamente, se eu clico em uma célula e o que é colocado lá dentro é a bola, né? O O, então eu vou armazenar este ID, que nesse caso seria ID 5, lá na variável da posição O. Se eu clicar nesta célula, por exemplo, é o 3. Significa que o ID 3 eu vou passar ele para a célula da posição X, porque é X. Logo, a lógica vai ter que funcionar de que forma? Se eu clicar no O, ele vai colocar O, então a próxima jogada deve verificar qual é a posição atual. Se eu clico no O, a posição atual é O, então quando eu clicar no próximo deve aparecer X. Logo, eu mudo para a posição atual como X. Assim sucessivamente, isso vai se repetir até o jogo terminar. O que eu vou ter que fazer em seguida é verificar a posição O e a posição X para saber qual deles engloba um número que é relativo a um vencedor. Como é que isso funciona? Por exemplo, imagine que eu faça essa jogada aqui. Logo, esta linha 1, 5 e 9 ganhou. Acredito que vocês sabem como funciona o jogo da velha, né? O que eu quero dizer aqui é que este é o ID 1, ID 5 ou ID 9. Quando uma das posições ter configurações desse tipo, significa que ganhou. Então eu vou dizer que o jogador O ganhou. Se acontecer a mesma coisa, por exemplo, de uma outra forma, numa outra jogada com o jogador X, por exemplo, eu vou dizer que o jogador X ganhou. Assim sucessivamente. É simples. O que eu vou ter que fazer em seguida, após extrair todos os números vencedores, por exemplo, deixa eu enumerar aqui. Os números vencedores são basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 5, 9 e 3, 5, 7. Essas são as posições que representam um vencedor. Se eu falhei alguma aqui, depois eu retifico. Então, essas posições vão ser verificadas de acordo com a posição que recebeu esses números, por exemplo, a posição O e a posição X. Então, vamos supor, por exemplo, uma jogada aqui. Eu clico aqui, você clica aí. Eu clico aqui, você clica aí eu clico aqui. Essas posições que eu cliquei estão com o número X. Significa que
Essas posições eu enviei para a variável posição x. Logo, a posição x vai verificar nos números se eu tenho este 1, este 5 e este 9. Quando ele encontrar 1, o 5, o 9, então ele vai dizer que eu ganhei. Então, o O perdeu. Acho que vocês já entenderam como vai funcionar. É mais ou menos isso. Então, essa é a lógica do jogo. A diferença é que nós não vamos usar muitas matrizes, vetores, essas coisas chatas que ninguém gosta, que eu sei que você também que está assistindo esse vídeo não gosta. Se gosta, então parabéns, eu não gosto. Então, nós vamos nos ver no próximo vídeo, onde nós vamos começar a criar o nosso jogo. Relembrando, eu não vou usar coisas muito técnicas, então aí para o pessoal que já tem mais experiência não ficar dizendo mas esse camarada vai criar o jogo da velha desta forma. Não, é para poder ajudar os outros que ainda estão a começar e senão vão pensar que é muito difícil programar. Eu, por exemplo, sempre quis fazer o jogo da velha, mas eu não queria ver nenhum tutorial na internet. Depois de um tempo, eu adquiri uma lógica minha para poder criar esse jogo, que é esse que eu vou ensinar para vocês aqui. Mas não significa que eu não saiba criar com vetores, né? Na verdade, eu não gosto mesmo, né? Mas tem como criar com vetores. Mas eu vou mostrar dessa forma para poder ajudar as outras pessoas a perceber que JavaScript é simples, meu amigo. E programar pelo celular também. Então, pessoal, é isso. Se você não está inscrito neste canal, se inscreva, ajude o canal a crescer e compartilhe esses vídeos com seus amigos. Aqui é Sumburani e nós nos vemos no próximo vídeo.